Oi gente, começando mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe mais um caso para vocês e aproveitando, falando de caso, eu já defini o nome para esse quadro. Vai se chamar Casos Bizarros e hoje eu trouxe um caso para vocês mais que bizarro, do Andrei Ticatilo. Então eu já peço para vocês, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Andrei Romanovic Ticatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936, numa vila na Ucrânia chamada Yablokonov. Por conta da política de Stalin, eu não sei se é assim que fala, mas por conta da política de Stalin, em 1930 a população foi praticamente dizimada. Eles passavam muita fome, quase não tinha alimento, e nessa época também houve boatos que, por conta da fome e falta de alimento, as pessoas praticavam com frequência canibalismo. Em 1936, quando o Andrei nasceu, ainda era sentido os efeitos dessa fase, né, o efeito da fome, que a população foi praticamente dizimada. Então, quando ele nasceu, ainda ele sentia os efeitos. Então, a infância dele foi muito difícil, sabe, com muita privação, não tinha muitos recursos. E para piorar a situação, em 1939, quando o Andrei ainda tinha apenas 3 anos, o pai dele foi recrutado para participar da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Então, praticamente a infância inteira do Andrei, ele passou sem a participação do pai dele. A mãe dele que trabalhava e lutava para sustentar ele e a irmã dele. Foi nessa época que a mãe dele falava para ele, para a irmã dele, que o irmão deles, o irmão mais velho deles, foi sequestrado e foi comido por conta daquela fase que ele estava passando, que não tinha alimento e tal. Então, nessa época, o irmão deles foi sequestrado e foi comido por canibais. Isso era uma história que a mãe dele contava sempre para eles desde pequeno. Acredita-se que o Andrei nasceu com uma doença chamada hidrocefalia, que significa água no cérebro. Essa doença fez com que ele urinasse na cama desde a infância até o final da pré-adolescência dele. Essa doença também prejudicou ele enquanto ele ficou mais velho, porque ele não conseguia ter uma ereção, embora ele conseguisse ejacular normalmente. Na escola, o Andrei, ele era muito inteligente, sempre participava 100% das aulas, ele era muito dedicado, muito estudioso, porém ele era muito tímido por conta dessa opressão da guerra, os militares ali, então ele era extremamente tímido, porém muito inteligente, ele sempre participava bastante das aulas. Quando seu pai voltou da guerra, não se sabe exatamente a data, eu não consegui encontrar, mas eu sei que a guerra terminou em 1945. Mas o seu pai, enquanto ele estava lá na guerra, ele foi capturado e foi mantido preso. Quando ele conseguiu sair e voltou para casa, ele foi difamado por todos os seus colegas por ter sido deixado capturar. Então, quando todo mundo lá na vila ficou sabendo disso, o Andrei, ele sofreu muito bullying na escola por conta do pai, né, que deixou ser capturado, e ele já sofria bullying por outros motivos também. Ele agia de forma estranha na escola, ele era muito tímido, então ele já sofria bullying. Aí quando o pai dele voltou, e houve esse boato que o pai dele tinha sido deixado capturar e ficou prisioneiro, isso daí só difamou e só piorou a situação dele na escola. Com 15 anos, o Andrei, ele tentou violentar uma amiga da irmã dele, e na luta ali com ela, ele teve uma ereção e já ejaculou mesmo antes de conseguir fazer qualquer coisa com a garota. Isso daí só piorou a situação dele de bullying na escola. Apesar da menina não ter contado nada pra ninguém, algumas pessoas viram e aí o comentário se dissipou. Esse caso que aconteceu com ele, nessa idade de 15 anos, com o Andrei, foi um botão de start para ele ligar sexo com violência. Então, dessa forma, ele percebeu que ele conseguia, né, ter uma ereção de forma violenta. Então, ele começou a associar
isso e levou isso para o resto da vida dele. Em 1960, ele fez um exame para a Faculdade Estadual de Moscou, porém ele não passou. Então ele mudou para uma cidade perto de Rostov e a sua irmã mais nova veio morar com ele. A sua irmã mais nova percebeu que ele não tinha muito sucesso assim com as mulheres, ele não procurava, ele não ligava muito. Então ela fez uma reunião na casa deles e chamou uma amiga dela, a Favina. Eles namoraram e em 1963 eles se casaram. Algum tempo depois eles tiveram 2 filhos. Embora o Andrei não conseguisse fazer sexo de forma convencional, eles conseguiram ter 2 filhos. E em 1971 ele vira professor, então ele é forçado a mudar de escola com frequência por conta dos ataques às crianças. Ele se estabilizou numa escola de mineração em Chakhty, perto de Rostov. Então o Andrei ele sequestra Lena Zakhanova, uma testemunha viu ele com a vítima alguns minutos antes dela desaparecer, assassina ela e deixa seu corpo na mata. E quando os policiais acham o corpo, ele é até interrogado, mas a sua esposa apresenta um álibi para ele, então imediatamente ele é solto, nem levantam muitas suspeitas, enquanto ali na redondeza tinha uma pessoa chamado Alexander Kravchenko, e ele já tinha uma condenação anterior por estupro. A culpa do assassinato de Lena cai sobre o Alexander, que ele acaba confessando o crime que ele não cometeu por conta da pressão que a polícia fazia ali em cima dele. Então ele foi coagido a confessar um crime que ele não cometeu e foi executado em 1984. O Andrei ele continuou com os abusos dele em cima das crianças da escola ali de mineração, onde ele estava trabalhando como professor. Então, quando ele foi demitido da escola, que ele conseguiu um emprego como balconista numa empresa de matéria-prima, Andrei sequestrou uma vítima chamada Larissa Tkachenko, de 17 anos, levou para a mata. Lá ele tentou estuprá-la, mas não conseguiu. Com isso, ele teve um ataque de fúria e ele agrediu, estrangulou ela, esfaqueou e amordaçou ela com terra e folha para que ela não gritasse. Com o seu ataque de fúria, ele acabou cortando pedaços do corpo dela e ele começou a fazer um padrão de ataque para todas as vítimas. Toda vez que ele pegava uma vítima, ele seguia mais ou menos o mesmo padrão. Então ele cortava pedaços do corpo da pessoa, pedaço da ponta do nariz, da língua, ele arrancava os olhos da pessoa, da vítima, né? Ele tirava o útero, cortava as partes genitais das vítimas, e isso não era só com mulher. Ele sequestrou e assassinou muitas crianças meninas, meninos e muitas mulheres também. Então, na volta, sempre quando ele cometia o crime, na volta que ele estava saindo da mata, ele voltava comendo os pedaços da vítima que ele tinha acabado de assassinar. Então ele criou esse padrão e toda vez que ele matava alguém, ele voltava fazendo dessa forma. E toda vez que ele sequestrava alguém e tentava estuprar, ter algum tipo de relação, e ele não conseguia porque ele tinha aquele problema de ereção, ele acabava usando a faca para violentar as pessoas. E ele atraía as vítimas em estação, em ponto de ônibus. Essas vítimas ele ficava observando e eram pessoas que estavam fugindo de algum lugar, alguma coisa, fugindo de casa ou fugindo porque cometeu algum pequeno crime. Então ele ficava observando, ele ficava muito tempo nesses lugares, estação de trem, ponto de ônibus, e ficava observando. E lá ele começava a conversar, a atrair as pessoas, e aí nisso ele arrastava, né? Ele conseguia levar a vítima para a mata e lá ele cometia seus crimes. E naquela época
a mídia, ela mostrava muito pouco do que acontecia realmente ali na época. Então, para eles manter a ordem social, né, para eles não deixar as pessoas em pânico, muitas coisas eles omitiam, eles não mostravam o que acontecia. Só que como o Andrei ele foi cometendo um assassinato atrás do outro e foi uma vítima atrás da outra, então as autoridades começaram a perceber que eles já não enfrentavam mais assim, é um crime aqui e daqui a alguns anos outro crime, não. Eles perceberam que agora eles estavam lidando com um serial killer e que eles iam ter que liberar essa informação, porque eles tinham que avisar a sociedade que tinha um serial killer à solta. Então eles tinham que proteger a população. E então as autoridades admitiram que tinha um serial killer à solta, começaram a investigar de fato, né, as possíveis pessoas que poderiam estar fazendo isso, e alguns rumores na época começou a surgir. Exemplo, eles acreditavam em algumas lendas, algumas coisas ali, né, daquele lugar ali. Também acreditavam em ataques estrangeiros. E apesar da mídia ter liberado algumas informações, ela não liberou todas as informações. Então a população começou a ficar com muito medo e muito curiosa também, porque eles queriam saber o que estava acontecendo. Só que eles também começaram a ficar em pânico, porque sabia que tinha um assassino à solta. Em 1983, o Major Mikhail Fetisov, ele foi designado para assumir essa investigação e ele indicou um especialista forense para assumir o caso, que se chama Viktor Burakov. Então, Viktor começa as investigações naqueles corpos que eles tinham recuperado, e ele determinou que o tipo sanguíneo do assassino era um tipo sanguíneo AB, que era o que foi encontrado no sêmen nas vítimas. E foi encontrado também cabelo grisalho em praticamente todas as vítimas. A investigação se concentrou em doentes mentais e criminosos sexuais, fazendo com que eles interrogassem essas pessoas e essas pessoas posteriormente fornecessem depoimentos falsos. Isso deixou o Viktor cético em relação às confissões. Enquanto isso, o progresso da investigação demorou muito, foi muito lento, porque teve muitos corpos ainda não tinham sido recuperados, né? Então eles estavam trabalhando com o que eles tinham. E a polícia também não tinha a informação de quantos corpos eram no total. Mas 15 corpos foram achados e a investigação foi intensificada e eles começaram a ficar nas estações de trem, nos pontos de ônibus. E com essa intensificação da polícia nas ruas, eles perceberam que o Andrei ele estava na estação e ele estava tendo um comportamento muito estranho. Então os policiais prenderam ele e ele foi levado para interrogatório. Porém, o tipo sanguíneo dele era diferente do tipo sanguíneo que o Viktor tinha determinado naquelas vítimas. Ele ficou preso por 3 meses por pequenos delitos, mas depois desse tempo ele foi solto e não foi acusado então pelo assassinato. Não foi percebido na época que o Andrei ele participava de um grupo minoritário de não secretores. Então ninguém tinha percebido que o tipo sanguíneo do Andrei era o tipo A. Quando o tipo sanguíneo que apresentava nos fluidos ali que estava na vítima era do tipo A e B. Só que o Andrei, ele era daquele grupo que só dava para saber o tipo sanguíneo dele com uma amostra de sangue e não com os fluidos corporais que ele produzia. Então não dava para saber que era ele por conta disso. Para ele saber que era ele, eles precisavam de uma amostra de sangue dele. Então por isso, por muitos anos, o Andrei conseguiu se esquivar de todas
as acusações de assassinato. Em 1985, o Andrei ele conseguiu um novo emprego de comprador viajante numa empresa de trem em Novocherkassk, e ele conseguiu manter a descrição por esse tempo, né, nesse um ano. Só que nessa época, depois que ele conseguiu esse emprego, ele assassinou mais 2 mulheres em um incidente diferente. Então, Victor, já desesperado para encontrar, né, esse assassino, para que ele parasse de ficar fazendo as vítimas, ele contratou Alexander Bukanovski para ajudar nas investigações, e ele traçou um novo perfil do assassino. Ele disse que o assassino tinha entre 45 e 50 anos, que era mais velho, né, o que ele estava achando na época. Na tentativa de tentar entender o assassino, o Victor ele entrevistou um serial killer antes da sua execução, pegou seu interrogatório, ele tentou entender como que pensa, o que passa na cabeça, né, de um serial killer, porém ele não teve sucesso. Por 3 anos, os ataques eles deram uma cessada, então os policiais acharam que o assassino ou tinha sido preso ou ele tinha sido morto, tinha morrido por conta dessa parada nesses 3 anos. Em 1988, os ataques começaram de novo e mais 19 corpos foram encontrados em áreas fora da cidade de Rostov. E o assassino ele não estava mais retirando as vítimas do ponto de ônibus e estação de trem. Ele já começou a buscar essas vítimas em outros locais. Inclusive, ele já começou a praticar os assassinatos e buscar as vítimas dele em locais públicos. Então, ele começou a ficar assim mais abusado, ele começou a buscar as vítimas dele assim em locais onde a polícia estava. O Andrei ele se concentrou bastante os assassinatos dele, agora não mais em mulheres e nem em meninas, mas sim em meninos. Então, nessa época, o foco dele era bastante os meninos, normalmente crianças. Então, o público, né, as pessoas, a população, fez uma pressão muito grande em cima da polícia para que eles pegassem de uma vez por toda esse assassino. Eles intensificaram a vigilância e eles observaram que o Andrei estava tendo um comportamento estranho, e eles prenderam o Andrei novamente e viram que ele já tinha uma ficha em 1900, uma passagem pela polícia de 1984. Com a intensificação da polícia e muitos policiais da paisana também, dia 6 de novembro de 1990, após ter cometido o seu último crime, que a vítima se chamava Ansieta Korostik, Andrei foi levado então sob custódia após ter apresentado um comportamento estranho. O Andrei foi mantido sob vigilância por algum tempo, porém os policiais ainda não tinham uma acusação certa para fazer sobre o Andrei, mas eles mantiveram o Andrei lá sob vigilância. E as leis de lá permitiam naquela época que eles poderiam ficar com a pessoa, o suspeito, apenas por 10 dias. Então, durante 9 dias, o Andrei foi mantido sobre vários interrogatórios, embora ele em nenhum momento ele tenha confessado nenhuma vez nesses 9 dias ou alguma coisa que ele teria feito, algum assassinato, nada. Então, no último dia, o psiquiatra Bukanovski entrevistou o Andrei e o Andrei se sentiu lisonjeado com a presença do psiquiatra ali, e então, naquele momento, ele confessou todos os crimes que ele havia cometido. Então, ele confessou ter matado 56 pessoas, embora eles tenham recuperado o corpo de 53 pessoas. Isso já é bem a mais do que a polícia estava achando que era, porque a polícia estava achando que ele tinha matado 36 pessoas. E na verdade ele confessou 56 casos, 53 corpos eles recuperaram, os outros não. O Andrei ele se fingiu de louco muitas vezes para tentar ser absolvido da sua culpa e tentar pagar a sua pena numa casa psiquiátrica para doentes mentais. O júri percebeu
que era mentira, todas as vezes que ele encenava, né, loucura, e ele foi declarado são e apto para ser julgado. Então, no dia 14 de abril de 1992, aconteceu o julgamento dele. Ele foi julgado dentro de uma gaiola para que a população ali, muito da população que estava ali ainda era parente das vítimas que ele tinha assassinado. Então ele teve que ser julgado dentro de uma gaiola para que as pessoas ali não pudessem fazer nada com ele, tipo algum tipo de violência ou mesmo linchá-lo. Em agosto de 1992, Andrei ele teve a sua sentença. Porém, a mídia só liberou para a população o resultado, né? Só liberou para a população em 15 de outubro de 1992, que a população ficou sabendo então qual seria a sentença do Andrei. Ele foi condenado por 53 assassinatos e a sentença dele foi execução. No dia 14 de fevereiro de 1994, o Andrei foi executado com um tiro na parte de trás da cabeça, na nuca, aproximadamente mais próximo ali à orelha direita. Esse psiquiatra que participou do caso, desse serial killer, ele foi fundamental para a captura do Andrei. Se ele não tivesse participado, possivelmente ele teria demorado mais algum tempo para ter conseguido capturar o Andrei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo.